Olá, sejam bem-vindos ao canal do chefe Jorge Nascimento. Hoje vamos para uma receita clássica e, assim, é um dos molhos mais difíceis, vamos dizer assim, de fazer. É difícil porque a gente precisa dominar algumas técnicas nele, né? Então a gente vai fazer hoje os aspargos, que são aspargos frescos. A gente vai ensinar vocês a cozinhar os aspargos, fazer a questão da limpeza dele, como se limpa os aspargos, né? E vamos para esses dois molhos à base de manteiga clarificada, tá? Que é o molho holandese, que é o que eu vou fazer hoje, e depois também a gente tem a vertente do molho béarnaise. Na França, esses dois molhos, eles são fundamentais como teste para cozinheiros e restaurantes. Quando a gente vai contratar cozinheiros, a gente pede para que eles façam ou um molho holandese ou um molho béarnaise. Tá? São molhos emulsionados à base de manteiga clarificada e que a gente então faz um processo de perfumar as gemas. Tá? Grosseiramente falando, para quem não entende, é uma espécie de molho maionese quente. Então a gente tem que ter um domínio de temperatura, um domínio da acidez, um domínio da clarificação da manteiga, tá? E são muito apreciados esses dois molhos. Obviamente hoje eu vou usar uns aspargos frescos, mas eu já fiz também essa receita várias vezes com camarão, tá? Já fiz receita com peixe, já fiz receita com filé. Então vamos aos nossos ingredientes. Primeiramente a gente vai precisar de aspargos frescos, tá? Eles são vendidos nesse formato, então se faz uma rama de aspargos, tá? E ele vem sempre envolvido com esses dois elásticos, né? O atilho. Depois, para o molho holandês, a gente vai precisar de suco de limão, gema de ovos, a manteiga que a gente vai fazer a clarificação dela, pimenta do reino, sal. Tá? E aqui eu vou fazer uma coisa um pouquinho mais assim, uma inovação, uma leitura de chefe. Eu vou colocar um pouco de tomilho neste meu molho holandese, que o original não vai. Tá? Esses molhos, então, esse aspargo, ele pode ser uma guarnição, como ele pode ser uma entrada. Tá? E uma entrada quente. Lembrando, então, que esse molho, ele é um molho quente, que a gente vai fazer, então, de acordo com o processo que você vai ver durante a execução dessa receita. Não esqueça de deixar o seu like aqui, compartilhar as nossas receitas para que ela possa ser distribuída pelo Brasil e pelo mundo. E também sempre nos sigam, né? Nos sigam nas nossas redes sociais. Bom, vamos à execução da receita. Vamos começar fazendo a clarificação da manteiga, tá? Os franceses aprenderam a clarificar manteiga através da culinária indiana, que a gente chama de ghee. Tá? Então o que a gente vai fazer? A gente ferve a manteiga em temperatura bem baixa e vai escumando e tirando, né, a espuma, que ela vai formar uma espuma e uns resíduos sólidos, até que essa manteiga vire um líquido. No caso, né, se você for usar manteiga clarificada não necessariamente para fazer só o molho holandese, tem várias preparações poêles, por exemplo, que a gente usa manteiga clarificada. Ela fica uma manteiga pasta, parece uma gordura de coco, um pouquinho mais amarela, obviamente, em função da manteiga. E a gente pode deixar isso em refrigeração. E aí volta de novo para a temperatura ambiente, que ela vai se liquefazer. Em fogo bem baixinho, ó, tá? Se coloca a manteiga, obviamente que ela já aqueceu e começou a derreter. À medida que ela derreter completamente, eu vou fazendo então com essa escumadeira ou peneira japonesa, né? Ó, vê a tamiz dela, é bem fininha. Eu vou esperar ela derreter, a gente vai retirando esse resíduo, né? Que são os ácidos lácticos, né? Os sólidos da manteiga, para que ela retira ela, descarta, e aí eu vou ter essa gordura da manteiga sem esses resíduos lácticos, né? É isso aqui que a gente vai retirando, tá? Se por acaso você não tiver essa peneira, ó, viu que ela é bem fininha, é com a colher que a gente faz, tá? Então eu vou mostrar aqui com uma colher.
demora um pouquinho mais, tá? Mas eu vou retirando em fogo bem baixo, ó, tirando essa espuminha. Até que ela saia completamente. Eu não posso trabalhar isso com fogo alto, porque senão eu vou fazer a noisette beurre, né? Manteiga noisette, que aí é outra coisa, em uma outra ocasião eu vou ensinar a vocês. Então eu venho com essa peneirinha ou com a colher, ó, vou tirando essas espuminhas todas, eu preciso retirar esses resíduos da manteiga. Ó, aqui, vai tirando. E depois, quando a gente utiliza isso profissionalmente ou em casa, se eu quiser depois, porque ela obviamente vai ficar uma pasta, tá? Aí eu aqueço em banho-maria, que é para não ferver. Tá? Essas peneirinhas aqui, ou escumadeira japonesa, tá? Normalmente em loja oriental a gente consegue. Você que é aí de São Paulo, é muito comum ter, o preço dela é bem em conta, tá? Ali na Liberdade, tá? Mas em lojas gourmets a gente também encontra. Então ela vai ainda continuar dando uma fervida e eu vou retirando até que ela realmente fique sem nenhum desses resíduos, né? Que são os sólidos da manteiga que estão subindo. Não, nunca esquecendo, ó, muito baixinho o fogo. Ó, então pessoal, já estamos na finaleira aqui, tá? Mais ou menos uns 10 minutos para tirar todo. Vou deixar um pouquinho dela ainda, tá? Aqui, ó, vai surgindo essa espuminha. A gente vai retirando ela. Ó, tá aqui o nossa manteiga clarificada. Eu vou aqui, vou deixar um pouquinho desse resíduo. E aqui está a nossa manteiga clarificada. Tá? Viu que ela ficou como se fosse um óleo, né? Uma gordura mais translúcida, transparente. Então a gente retirou todos os resíduos pesados da manteiga. Obviamente que eu vou desligar. E agora a gente vai para a segunda fase da nossa receita, que é a limpeza e o cozimento dos aspargos frescos. Nossos aspargos, tá? Eu vou tirar os atilhos ou elástico, tá? Então, só para conhecimento de mercadoria. Essa parte aqui, como vocês podem ver, ela é fibrosa. Então, mais ou menos isso aqui do aspargo eu vou retirar, tá? Então, vou colocar aqui, vou cortar aos poucos ele para que você entenda. Esse aspargo aqui, também existe o aspargo selvagem, que ele é bem mais fininho, tá? Aqui, ó, essa parte eu tiro, vou colocar aqui no meu lixo, só para vocês verem a diferença, ó. Aqui já não tenho mais fibra, tá? Então é como se a gente tivesse uma cana, tá? Que é aquela parte que vai. Então olha aqui, ó, mais ou menos uns 4 dedos, retirei. O que eu faço com isso? Boto fora, Jorge? Não, tu pode, por exemplo, colocar isso aqui e fazer um fundo de aspargos, por exemplo, para usar num risoto de aspargos, tá? É porque ela é fibrosa e aí a gente não consegue, então, trabalhar com essa questão. E aí o que a gente faz? A gente pega um descascador e retira essa parte um pouquinho mais fibrosa deles, ó. Tá, ó. Que elas são mais durinhas, tá? Ó, então, limpinhos, ó. Tirou essa parte mais durinha deles, aí a gente então volta de novo a fazer esse amarrado de aspargos, né? Coloca com as pontas para cima, que são sempre mais macias, né? Aqui, ó, quebrei aquele que eu já tinha dito que ia quebrar. Reúne todos eles com a ponta para cima. Alinha. E aí, se por acaso, né? Eles hoje em dia vem esse atilho, tá? Um só basta, não precisa de dois, tá? Eles são resistentes na água.
Se não por acaso você não tiver, dá uma amarrada. O fio dental sem sabor eu acho uma solução bem prática e mais resistente do que o próprio barbante, né? Então a gente vai colocar sal, olha aqui, ó, tem que ser uma panela que as pontas fiquem um pouquinho assim para cima, tá? A gente cozinha ele dessa forma, vertical. Ó, vou colocar sal na água. E aí então a gente deixa ele aqui por aproximadamente 10 minutos. Vai começar a cozinhar da base para a ponta, tá? E o vapor, pelas as pontas serem tenras, elas vão cozinhar no próprio vapor. Então vamos aguardar aqui em torno de 7 a 10 minutos no máximo, nossos aspargos já vão estar prontos. Então pessoal, 4 minutos com talo e 2 minutos eu deixei com as pontas, ó. Tá? Olha aqui, ó. Tá pronto. Vou pegar meu prato aqui, vou colocar meus aspargos aqui. Ó a cor deles, ó. Então as pontas estão tenras, aqui estão cozidos, tá? Ao dente e nessa cor aqui de verde clorofila, tá? Não pode cozinhar demais, é que nem brócolis, espinafre, enfim. Tem um tempo de cocção, não é longo, mas tem que preservar para que fique al dente. Então eu vou largar aqui e agora a gente vai então iniciar o processo da parte, entre aspas, um pouquinho mais complicada, que é fazer o molho holandese. O que vai no molho holandese? Então, é como se fosse uma maionese quente, então eu vou usar a gema, sal, pimenta, sumo ou suco de limão, que vem ser a mesma coisa, e aqui eu quero fazer um pouquinho de inovação, vou colocar umas folhinhas de tomilho fresco, que vai dar um sabor um pouquinho mais contemporâneo. Lembrando que o clássico não vai tomilho, aqui é uma assinatura minha de chefe. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é separar a gema das claras. Então vamos aqui, ó, a gema vem pra cá, tá? Isso aqui eu não vou utilizar. E aqui então eu vou ensinar outro pulo do gato. Então a nossa manteiga clarificada, que eu vou colocar ela no vapor da água, onde a gente vai fazer o molho holandese, tá? Essa manteiga já está clarificada, eu só vou aquecê-la em molho, né, em banho-maria, para que ela fique mais liquefeita. E aí a gente vai começar a nossa preparação. Já ficou líquida, tá? Então eu vou colocar aqui. Já estou com a minha gema aqui, então eu coloco a gema no banho-maria. Eu pego o meu fouet, tá? E vou fazendo o processo como se eu fosse fazer uma maionese. Isso aqui tem que ter um cuidado. Ó, coloca e tira, coloca e tira, coloca e tira, coloca e tira. A temperatura tem que ficar bem. Tá? Vai colocando, vai colocando, vai colocando. Vai batendo como se fosse uma maionese. Vou adicionando, vou abrir um espaço aqui para mim, um pouco mais de manteiga clarificada. E vou colocando no vapor. Aí logo em seguida ela vai se emulsionar, fogo baixo. Então, ó, o nosso molho béarnaise. Então na finaleira eu adiciono um pouco meio limão e tá pronto. Essa é a textura dele, ó. Ele é muito instável. Você vai ter que ligar e desligar o fogo, tá? E outra coisa importante. Não encosta a base da panela na água, é vapor, steamer, tá? Então, o sal sempre eu boto na finaleira, junto com a pimenta do reino.
E aqui, por exemplo, é uma excelente coisa que a nossa pedra é um granito, né? Então ele já vai fazer essa base de já começar a dar uma diminuída na temperatura. A pimenta do reino, o limão eu já coloquei. Esses condimentos todos você coloca no final. Nunca coloca o limão no início, porque você vai acidular essa mistura e aí ela não vai emulsionar. Tá? Ó. Então, e as folhas de tomilho, como eu disse que eu ia fazer. E aqui então a gente vai regar, ó, os nossos aspargos com o nosso molho holandês. Aqui estão os nossos aspargos ao molho holandês, né? O asperge ao sauce hollandaise, uma receita clássica, tá? Que eu posso utilizar esse molho também em outras preparações, ovos, peixes, camarões, carne também é comum a gente utilizar, tá? E fica essa dica então para vocês aí. Ele é um molho complicado, tem que controlar bem a questão da temperatura. Lembre-se da água não encostar no bol, senão vai cozinhar demais a gema e aí ele vai talhar. E lembrando que na emulsão, se por acaso você perder o ponto, que eu perdi o ponto aqui um pouquinho antes, né? Adiciona um pouquinho de água, tá? Então é porque a emulsão ela é feita de uma parte de líquido, tá? Para duas de gordura, que no caso aqui a gente está usando a manteiga clarificada. Se perder, não se despede. Então tem que controlar muito bem temperatura, não deixa o bol encostar na água fervente, senão ele vai cozinhar a gema e talha. E a outra coisa, se por acaso perder o ponto, calma, retira do banho-maria, começa a colocar um pouquinho de colher de água, meia colher de água, e vai continuando batendo até que a emulsão volte. Então essa é a nossa receita de hoje, tá? Para o canal do Chefe Jorge Nascimento. Não deixe de deixar o seu like, de compartilhar essa receita para que ela possa circular pelo Brasil e pelo mundo, e nos procure nas nossas redes sociais. Vamos à prova do 7. Reza a lenda, que eu me lembro de ter visto isso, que Jacqueline Onassis, né, Kennedy, comia a ponta dos aspargos. Já o John Kennedy comia a base dos aspargos. Tá maravilhoso. Exatamente como deve ser. Até a próxima receita e uma boa semana para todos.